Shalom, shalom, meus amados, aqui estamos com mais um devocional precioso para a sua vida. Que o Senhor te abençoe de forma poderosa, que o Espírito Santo conduza o seu coração e a sua mente para que você receba, entenda e guarde a palavra de Deus. O tema de hoje é o princípio da honra. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos uma igreja que trabalha com libertação em alto nível, na profundidade, e também com a restauração da personalidade, áreas da mente, emoções, sentimentos e vontade. Então, queridos, o tema hoje é o princípio da honra. E eu gostaria de utilizar um texto bíblico como base, que está em Marcos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 6. O texto diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Que texto maravilhoso esse texto de Marcos capítulo 6, aqui esses primeiros versículos do 1 ao 6, que fala sobre Jesus. Nosso assunto de hoje é a honra, seus princípios e recompensas. Para tanto, vamos passear por algumas histórias bíblicas. De início, entenda o seguinte: o protocolo do reino de Deus é a honra. Tudo gira em torno dela, que por si traz grandes gratificações. A honra é um princípio, portanto, é incondicional e inegociável. Então você precisa aprender que a honra é um princípio, é incondicional e inegociável. Honra significa valorização, apreciação, estima, é reverenciar, tratar com distinção e deferência. Honrar alguém é ter-lhe alta consideração, enxergar-lhe como importante, precioso. Um ambiente de honra atrai e abriga a presença de Deus. Por isso, quando tratadas com respeito e recebidos com honra, as pessoas podem dar o seu melhor. Mas, tratados com desprezo, os indivíduos vivem debaixo de opressão e ficam aquém de seu propósito. Você não muda aquilo que tolera. Maridos devem honrar suas mulheres e as mulheres devem honrar seus maridos. 1 Pedro, capítulo de número 3. E protegê-las. Essa é a condição para que as orações deles, do casal, sejam ouvidas.
Já as mulheres devem prestar honra aos seus maridos por meio do respeito. Contudo, é preciso entender um aspecto importante. A honra não deve ser buscada. Antes, a honra é oferecida gratuitamente. A Bíblia diz que buscar honra não é honra. Quem busca o aplauso das pessoas é somente um oportunista. Também, dar honra ao tolo é um grande erro, uma insensatez. Provérbios capítulo 26, versículo de número 1, diz assim: como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não fica bem para o tolo a honra. Então, queridos, a honra é a chave para acessar o coração das pessoas e os tesouros emocionais que elas têm a oferecer. Mas a bajulação, a falsa honra, não surte efeito algum. Mais uma vez, honrar alguém significa dar-lhe glória, reputação e fama. Para honrarmos, precisamos enxergar as pessoas com os olhos do Pai, num ato profético que transforma nossas ações de baseadas em circunstâncias para vinculadas aos olhos da fé. Assim, para sermos capazes de honrar alguém, precisamos cuidar das ofensas e lidar com o nosso orgulho ferido, porque, antes de tudo, honrar é um ato de humildade. Reflita sobre os textos que eu gostaria de estar falando para você. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Romanos 12, 10 também está escrito: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O fruto que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra é que a vida de ressurreição de Deus começa a fluir para as vidas, os lares e as comunidades, trazendo cura, restauração, bênção, alegria, esperança e santidade. Então, tenha cuidado. Você deixará de receber a recompensa referente àquele a quem você deixar de honrar. Quem não honra a Jesus, não honra o Pai que o enviou. Quem recebe o profeta, recebe o galardão do profeta. Honrar os mensageiros de Deus é honrar o próprio Deus. Vamos ver aqui alguns textos e vamos entender um pouco mais sobre isso. Texto de Mateus, capítulo 10, versículo 40 até o 42, diz: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Agora, queridos, qual a recompensa da honra? Um favor sobrenatural. Passemos agora a algumas histórias bíblicas relacionadas à honra. Analisando-as, compreenderemos melhor quais são as recompensas que Deus nos dá por seguirmos
seu mandamento sobre honra. Jesus e o centurião. Fé e honra são os alicerces dos milagres. Em Mateus capítulo 8 podemos ler o caso do centurião que creu que uma simples palavra de Jesus poderia curar seu servo, que estava a quilômetros do local onde o militar encontrou o Messias. E conhecer Cristo como seu superior de um modo como muitos judeus não faziam, arrancou um uau de Jesus. A medida da fé daquele homem foi o instrumento pelo qual Jesus realizou o milagre. O mesmo aconteceu com a mulher Cirofenícia, em Marcos capítulo 7, que se humilhou aos pés de Jesus e ganhou a recompensa da libertação de sua filha. Fé e honra são os alicerces dos milagres. Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, sua própria terra, como está em Marcos 6, porque a fé não funciona com desonra. Segundo, a mulher e o vaso de alabastro. Atitudes de honra são multiplicadoras de bênçãos. Então você precisa guardar isso. Atitudes de honra são multiplicadoras de bênçãos. Nos 4 evangelhos, vemos a história da mulher que derramou aos pés de Jesus um vaso de alabastro que equivalia a 1 ano de salário de um trabalhador comum. Ela foi criticada por homens como Judas, que defenderam que aquele ato era nada mais que um desperdício e que aquele bem deveria ser usado em favor dos pobres. No entanto, Jesus respondeu aos presentes que aquele era um ato de honra que jamais seria esquecido e que seria contado em todo o mundo. Onde quer que o evangelho chegasse, essa história seria conhecida. Aprendemos com ela que derramar nossos bens aos pés de Cristo nunca será um ato de desperdício, porque não é preciso que um perca para que o outro ganhe. Portanto, abandone esta mentalidade da soma zero. Saiba que atos de honra, como o da mulher do vaso de alabastro, prova que atitudes de honra definem nossas vidas para sempre e são multiplicadoras de bênçãos. Vou repetir. Abandone esta mentalidade da soma zero, ou seja, de nunca ter. Terceiro, Mordecai. A recompensa da honra pode tardar, mas não falhará. O livro de Esther nos conta a história de Mordecai, um judeu nobre, responsável por salvar o rei Assuero de um atentado contra sua vida. O ato de Mordecai não foi imediatamente recompensado e seus inimigos conspiravam contra ele e todo o povo judeu. No entanto, no momento apropriado, Deus trouxe à memória do rei o ato de Mordecai e este foi honrado acima de todos os que eram contra ele. Nesta mesma ocasião, o povo judeu foi livrado do extermínio e o nome do Senhor foi glorificado. A história de Mordecai nos mostra que nossos atos de honra nunca serão esquecidos, mas no tempo apropriado serão lembrados e recompensados, ainda que isso possa demorar um pouco. Quarto, Ana e Eli. Amados, respeitar nossos sacerdotes nos confere as bênçãos pelas quais clamamos. Em 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 18, vemos Ana, a mãe do profeta Samuel, derramando seu espírito no altar e sendo mal interpretada por Eli, sacerdote
encarregado do templo. Em vez de responder a Eli de modo desrespeitoso, Ana optou por compartilhar com ele seu clamor e submeteu-se à posição sacerdotal daquele homem. Sua recompensa veio um pouco depois. Ana concebeu filho, Samuel, por quem tanto clamou. Sua posição de respeito abriu o caminho para que a sua bênção chegasse. Quinto, Daniel. Honrar as autoridades nos confere uma posição de honra. O livro de Daniel inteiro mostra a vida de um servo de Deus que honra as autoridades sobre ele constituídas, sem desobedecer ao pai. Em Daniel 2, vemos que o profeta entendia sobre o princípio da honra e não bajulou seu rei, Nabucodonosor, mas o serviu com respeito e recebeu a recompensa por isso, tendo vivido por muitos anos e prestado serviço a mais de um rei, sempre tido em alta estima e honra. Em Romanos capítulo 13, versículo 7 e muitos outros textos ensinam que nós devemos honrar as autoridades que estão em nossas vidas. Há muitas pessoas com rebelião no coração, que fogem de qualquer compromisso com autoridades, de qualquer confronto. Judas, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Lembre-se, você pede a recompensa daqueles a quem deixa de honrar. Sexto, honrar os pais nos confere vida longa e próspera. A honra traz a recompensa de uma vida longa e abençoada. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem-se seus dias na terra e tudo te vá bem. Êxodo, capítulo 20, versículo 12 e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Esse foi o primeiro mandamento com promessa e diz respeito ao primeiro lugar em que devemos adotar rituais de honra, o nosso próprio lar. Mais à frente veremos a consequência que um dos filhos de Noé sofreu por desonrar seu pai. Sétimo, dízimos e ofertas. Honrar esse princípio é garantia de abundância. Em Malaquias capítulo 3, o Senhor nos instrui a devolver-lhes com alegria dízimos e fazermos ofertas. Vemos no texto que adotar este comportamento de honra nos garante tantas bênçãos que sequer teremos onde guardá-las. Além disso, o devorador é repreendido em nossas vidas e não tem permissão de tocar em nossos bens. O final do capítulo mostra que Deus faz diferença entre aqueles que o servem e os que não o servem. A recompensa da honra nos dízimos e ofertas é viver uma vida abundante e diferenciada. Amados irmãos, Deus é o mesmo e o princípio da honra continua valendo para nós hoje. Que haja em nós temor e submissão à vontade do Senhor e assim possamos sempre dar honra a quem é digno. Vamos ver o princípio da honra na igreja. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, diz assim, que os presbíteros que governam bem sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente aqueles que trabalham na pregação e no ensino. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 ao 13, diz, pedimos, irmãos, que respeitem aqueles que trabalham entre vocês e estão acima de vocês no Senhor, e os admoestam e os estimam muito no amor por causa de seu trabalho. Estejam em paz entre vocês. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz, lembre-se de seus líderes, aqueles que falaram com você a palavra de Deus. Considere o resultado de seu modo de vida e imite a sua fé.
Hebreus 13:17 também diz: obedeçam a seus líderes e submetam-se a eles, pois eles velam por suas almas, como quem há de prestar contas. Deixe-os fazer isso com alegria e não com gemidos, pois isso não seria vantajoso para você. Agora vamos ver sobre as consequências da desonra. O oposto da honra é o desprezo, que é o sentimento de que alguém é indigno de consideração ou respeito. Como você trata o seu próximo? De acordo com o que você pensa que ele merece ou de acordo com a forma como Deus o vê? Vamos ver Davi e Mical, a desonra que gera esterilidade. Em 2 Samuel 6, vemos Davi voltando da guerra e entrando em sua cidade em meio a uma grande celebração. Sua adoração extravagante chamou negativamente a atenção de sua esposa Mical, que em vez de se alegrar com ele, preferiu repreendê-lo. Como consequência de seu ato desonroso, Mical foi feita estéril e nunca pôde dar à luz filhos do rei Davi. Um conselho: não acredite em críticas construtivas de quem não construiu nada. A propósito, quem critica deveria fazer melhor. Segundo ponto importante na desonra é o fracasso moral de um líder, é o teste de honra de seus liderados. Em Gênesis 9, encontramos Noé entregue à bebida, em posição vexatória e constrangedora. Um grande líder que falhou moralmente. Tais atos foram presenciados por seus 3 filhos. Mas algo interessante aconteceu. 2 dos filhos de Noé permaneceram honrando, cobrindo a vergonha do pai e não o desacatando. No entanto, Cã optou por apontar o erro de seu pai e o desprezou. O efeito de sua desonra refletiu-se em sua herança e trouxe consequência de servidão para todas as suas gerações. Terceiro ponto é Rúben. A desonra rouba as bênçãos que nos são naturais. Em Gênesis 35 e em 1 Crônicas 5, Rúben, o filho mais velho de Israel, perdeu o direito de primogenitura por conta de sua desonra. Ele maculou o leito de seu pai e deitou-se com uma das suas concubinas. A desonra impede que as bênçãos reservadas a nós nos alcancem. Eu quero concluir o nosso devocional. Afirmamos no início que o protocolo do reino de Deus é a honra. Isso significa que para trazermos o padrão do céu à terra, precisamos que todas as nossas relações sejam permeadas por honra. Já falando sobre maridos e esposas, honrando-se mutuamente, sobre a autoridade do sacerdote e sobre honrar os pais, vamos caminhar para o final conversando sobre mais alguns aspectos em que a honra deve se manifestar. Filhos devem honrar os pais, sim, mas também é preciso que os pais honrem os filhos com o modo de tratá-los, como está em Efésios 6:4, sem, contudo, deixar de aplicar a disciplina devida nos filhos. Isso porque pais que não corrigem seus filhos permitem que eles sejam arruinados, como está em 1 Samuel 2:4 e Provérbios 29:15. Pais, cuidado com os extremos. Filhos só conhecem uma linguagem. A consequência, adotem o padrão de correção do céu e ensinem seus filhos no caminho que devem andar, como está em Provérbios 22:6. 1 Pedro 2:18 mostra que devemos honrar também a nossos empregadores. A honra deve ser parte da cultura de qualquer organização. Propague este valor no mundo e veja a diferença que fará. Agora, empregadores,
Se todos são tratados da mesma forma, não há motivo para darmos o nosso melhor. Honre seus colaboradores. Por fim, amados, todos devemos honrar uns aos outros, pois fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez seres poderosos e maravilhosos, pois grandes são as suas obras. Salmo 92, versículo 5. Que nosso olhar sobre o outro seja como o do Senhor, buscando o melhor em cada um, com a visão voltada para o propósito completo, em que todos seremos aperfeiçoados segundo o poder transformador do Pai. A honra é um fator poderoso para recebermos aquilo que o céu está derramando na nossa geração. Que o Senhor nos abençoe poderosamente. Se você já está inscrito em nosso canal, muito obrigado. Se não, se inscreva hoje. Aqui abaixo tem o botão se inscrever. E após você estar inscrito, ative o sininho para que você receba novas notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também não deixe de dar o seu like aqui no YouTube. Dê o seu like e comente. É importante o seu comentário sobre esse tema. E eu peço também a você que compartilhe com aquelas pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades. Amados, também estamos nas redes sociais. Lá no Instagram você coloca @Ministério Pleno. No Facebook, @Ministério Pleno. E lá no TikTok é só colocar no ministériopleno.news. Que você seja abençoado. E não esqueça, comente aqui abaixo no nosso devocional. Fica com Deus, um cheiro no coração. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou,